Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês, né? Nós vamos fazer agora a correção do capítulo 8 aqui da apostila, tá? Eu vou só procurar aqui, onde é que tá o poliedro? Tá aqui. Olha só, meninos, nós estamos no capítulo 8, então, o último capítulo que vai trabalhar essa temática da amizade, né? Que nós trabalhamos. Então, olha só, a primeira questão, vamos corrigir. Nós estamos na apostila na página 167. Quem quiser seguir direitinho, conferir os passos da correção, tá? Primeira questão tem assim, ó, o texto se inicia com a afirmação do autor de que de repente lembrou-se de um amigo do passado. Confira, lembrei-me dele e senti saudade. Tanto tempo que a gente não se vê. Essa letra A tem assim, ó, você acha que, apesar do tempo e da distância, o sentimento que ele nutria pelo outro permaneceu? Justifique sua resposta. Aqui você vai dizer que sim, né? O sentimento permaneceu, já que ele afirma que ele sente saudade. Se ele sente saudade é porque ele ainda gosta dessa pessoa, considera ainda essa amizade, né? Na letra B pergunta assim, ó, o que o emprego de reticências nesse trecho sugere? As reticências aqui sugerem uma pausa. Na verdade, a reticência ela pode ter diferentes funções num texto, né? Depende do contexto. Nesse caso aqui, a reticência foi usada para indicar que o autor parou e ficou um tempo mergulhado nas suas lembranças do passado, de quando ele tinha aquela amizade, né? Então, é para indicar essa pausa e para indicar que ele estava refletindo, pensando, lembrando daquele amigo, né? Então, aqui na letra B, você pode colocar: as reticências indicam uma pausa, sugerindo que o autor possa ter ficado inerte durante algum tempo, mergulhada em suas lembranças e emoções. Então, você monta a sua resposta, se estiver parecida aqui, né, tendo essa mesma ideia principal, pode deixar. Questão 2 está assim, ó, na sequência, o cronista afirma que as coisas boas da vida têm mais sabor quando compartilhadas. Você concorda com isso? Pessoal, né? E você vai colocar aí o que você pensa. Claro que, assim, acho que quando a gente divide as coisas boas da gente, né? Os momentos ou as coisas com pessoas que a gente gosta, melhor, né? Mas aí você monta. Na 3, questão 3, está assim: o cronista se recorda da passagem do livro Jean Christophe, em que o protagonista, ainda adolescente, descobre o sentido da verdadeira amizade. Como o personagem do romance reagiu a essa nova experiência que é a descoberta lá do que é uma amizade verdadeira, né? De uma amizade verdadeira. Justifique sua resposta com passagens do texto. Nessa parte lá, dessa intertextualidade lá na crônica, dá para a gente perceber que o personagem, esse Jean Christophe, ele fica muito feliz, né? Então você pode colocar isso: o personagem ficou muito feliz, ou o personagem ficou exultante, ponto. E aí você vai pegar trechos do texto que comprovam essa alegria, que tá fácil de identificar lá, né? Ó, aqui, então você vai colocar entre aspas, né? Seu coração cantava, tem um amigo, nada via, nada ouvia, não pensava em mais nada. Estava morto de sono e adormeceu assim que se deitou. Mas durante a noite foi acordado 2 ou 3 vezes, como que por uma ideia fixa. Repetia para si mesmo: tem um amigo, e tornava a adormecer. Fecha aspas, é a parte que você retira lá do texto que comprova que ele ficou muito feliz com essa descoberta. Ok? Tranquilo essa questão, né? A questão 4 está assim: ó, o autor nos propõe uma experiência para identificarmos se as amizades que temos são verdadeiras. Que teste deve ser feito? Você viu lá, né, no texto que ele manda, ele sugere a gente fazer um teste, que é o teste de ficar em silêncio perto da pessoa. E aí, se esse silêncio ficar incômodo, é porque a amizade não é verdadeira. Se o silêncio não ficar incômodo, né, é porque a amizade é verdadeira. Então, ele pega lá essa ideia e transcreve com suas palavras, né? Ó, uma resposta esperada aqui, né? Manter silêncio na presença da pessoa. Se a falta de diálogo não for incômoda, a amizade é verdadeira. Tem diferentes formas de você
montar corretamente essa resposta, né? Só dá uma olhada aí na sua, se tá com a ideia principal aí. Você concorda com essa tese? Explique. Aqui é uma resposta pessoal, né? Se você concorda ou não com essa tese. Pode discordar, né? Você pode considerar, por exemplo, que a falta de diálogo, né? Você não ter assunto perto de uma pessoa pode indicar uma falta de afinidade, né? Ou você pode concordar com essa ideia, né? Então você coloca sim ou não e coloca um comentário, uma justificativa nessa questão. Questão 5. Ao final da crônica, o autor faz referência a um texto de origem oriental sobre uma árvore solitária. Qual a relação de sentido que se estabelece entre a inutilidade da árvore e o amigo verdadeiro? O autor conta essa história lá no final para fazer uma relação entre o amigo verdadeiro, né, a ideia, né, do que é o amigo verdadeiro, e a história dessa árvore. Ela sobrevive por muito tempo por causa da sua inutilidade. E ele vai querer dizer, né, com a comparação aqui da amizade verdadeira, que uma amizade verdadeira não precisa o tempo todo estar servindo ou sendo útil para alguma coisa. Você pode manter uma amizade apenas pelo prazer de gostar, de conviver, de estar junto com aquela pessoa, não necessariamente porque ela serve para alguma coisa. Entraria uma questão de interesse aí também, né? Então, uma resposta esperada, uma possível forma de montar a resposta. A árvore sobreviveu porque não servia para finalidades específicas. Um amigo verdadeiro não precisa ser útil o tempo todo. Basta estar presente, ser companheiro em qualquer situação. É uma possível resposta. Você montou a sua resposta com uma ideia, com essa ideia principal, mesmo que com outras palavras, tranquilo, tá? E a última questão, considerando o conceito de amizade apresentado no texto, responda: quantos amigos de verdade você tem? Então, aqui, resposta pessoal também, né? Considerando o que a gente considera que é uma boa amizade. Olha, outra coisa que eu queria comentar é fazer a correção dos dois textos, das questões sobre os dois textos de histórias divertidas. Tem lá, ficou para você ler, um capricho e plebiscito. E eu pedi para você fazer duas coisas. Uma é identificar as partes do enredo. Então, você viu que na análise formal nós vimos que tem lá vários elementos para a gente observar: narrador, tempo, personagem, espaço, e tem uma parte lá na análise formal que é o enredo. O enredo é a forma de a história se construir, o formato que um autor usa para construir uma narrativa, né? Normalmente, um enredo, ele se organiza nessa estrutura de apresentação ou situação inicial, depois a complicação, depois o clímax, depois o desfecho. Essa é uma forma, assim, padrão, comum, vamos dizer assim. Não significa que toda narrativa, que todo autor de uma narrativa, seja conto ou um romance, sei lá, ele vai usar esse formato. Tem autores que começam contar a história pelo clímax. Tem autor que começa a contar a história pelo desfecho, depois que ele vai contando o início, né, o enredo. Então, esse formato aqui, essa sequência, é uma das possibilidades, uma das formas de se organizar um enredo, certo? Olha, então vamos lá. Na primeira história, que foi um capricho. Qual é a situação inicial? O que você vai colocar aqui? Que existia, né, um fazendeiro que tinha uma filha chamada Zulmira, que era uma moça muito caprichosa e mal educada. O narrador coloca essas características dela, né? E ainda na situação inicial, você pode colocar aqui um bom rapaz, chamado Epidauro, se apaixona por ela. Qual é a complicação? Onde que começa um problema aqui da história? A complicação acontece quando o moço, o Epidauro esqueci o nome dele lá, Pamplona, quando ele pede a Zulmira em namoro, ela impõe uma condição para ele, um capricho, que ele tinha que ter o nome dele impresso no jornal, né? E aí essa é a complicação. É o início do problema que vai se desenrolar aqui nesse enredo, nessa história, certo?
O clímax, pessoal, é o momento mais tenso. Geralmente a gente tem assim, a partir da apresentação do problema, esse problema ele vai ficando cada vez mais tenso, 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 até ter um momento de maior tensão, que é chamado de clímax. E depois o desfecho, que é a solução daquele problema. Nessa história aqui, não tem um clímax específico, um momento que a gente fala que é o único mais tenso aqui da história. Tem várias, é um conjunto de coisas que você pode, de exemplos que você pode citar aqui como um clímax, porque não tem um específico. Você pode citar qualquer um dos momentos em que ele tem uma decepção após as várias tentativas lá de ver o seu nome impresso. Ele tenta ser preso, ele tenta visitar lá a autoridade lá do lugar, ele vai tentando várias coisas e ele não consegue. Esse não conseguir é um dos momentos, são vários momentos tensos aqui na história, né? E o desfecho é quando o personagem, o Epidauro, ele morre, ele tem o nome impresso, só que após a sua morte, na parte lá, na seção de obituário lá do jornal, certo? Fechando essa historinha, a gente pode fazer uma reflexão sobre ele, né? Sobre a ideia principal que ele passa, que é o fato de existir pessoas que são muito insensíveis, né? A falta de empatia, né? A Azumira e o pai são totalmente insensíveis com relação ao sentimento do Epidauro, né? Eles não se importam com o sofrimento que eles estão provocando naquele rapaz e nem não fica nem de longe eles têm um peso na consciência após a morte ali do moço, né? Então é uma reflexão que a gente pode fazer, é isso. Agora, a história de plebiscito, a situação inicial. Qual é a situação inicial? Uma família está reunida após o jantar tranquilamente, o marido, a mulher, os filhos. Qual é a complicação? A complicação se dá quando um dos filhos pergunta o significado da palavra plebiscito para o pai. Esse é o início do problema. Qual é o clímax? Qual é o momento mais tenso? Você vai dizer que é o momento em que ele vai se irritando, porque ele não sabe o significado da palavra, e a esposa vai falando, admite, fala aí que você não sabe, e aí ele não quer admitir que não sabe na frente dos meninos, ele não quer se sentir desmoralizado e tudo, e aí aquilo vai incomodando, incomodando, até que acontece um momento de maior tensão ali, que é quando ele levanta e ele sai nervoso ali da sala de jantar e entra no quarto, bate a porta do quarto com força, é o momento mais tenso, é o que a gente vai considerar o clímax dessa história, tá? E o desfecho é quando eles resolvem sair do quarto depois de um tempo e depois de ter olhado no dicionário o significado da palavra, ele sai do quarto e fala com toda a segurança, né, o significado da palavra plebiscito, como se ele soubesse o significado da palavra o tempo todo. Mas a família, pelo comportamento da família, a gente percebe que eles sabem que ele não sabia, né? Mas, enfim, o desfecho você vai dizer que é isso, né? O pai, ele sai do quarto depois de algum tempo e fala para a família, conta para a família o significado da palavra plebiscito, certo? Para fechar essa historinha, a reflexão sobre ela, a gente pode pensar que é sobre a dificuldade que o ser humano, que as pessoas têm em assumir uma fragilidade qualquer, né? No caso aqui, ele não saber o significado de uma palavra. É uma coisa simples, poderia admitir, poderia falar que ia pesquisar e tudo, mas é uma dificuldade do ser humano, da gente enquanto ser humano, né? De querer mostrar sempre só o lado positivo, só no que você é bom e a dificuldade de assumir as fraquezas, né? O texto faz a gente pensar sobre isso. Pessoal, outra questão que eu pedi para você pensar, escrever lá, né? É sobre a relação do título com a história. Só para comprovar aí, você fazer a leitura e pensar um pouco, né? Que todo título tem a ver com a história. Então, você escreve lá que na história de Um Capricho, o título tem toda a relação com a história, porque se refere ao capricho da moça, da Zulmira, de ter o nome do pretendente dela impresso no jornal. Quer dizer, uma atitude que não tem o menor sentido, né? Mas é um capricho.
E no plebiscito, a relação do título com a história é que essa é a palavra que o pai não sabe o significado dela e que tem toda a tensão, toda a problemática da história em torno dela, né? Em torno do não saber, né? Do fato de o pai não saber o significado daquela palavra, certo? Tranquilo essas questões, né? Daqui a pouco a gente vai fazer então o capítulo 8, desculpa, capítulo 9, né? Um abraço, até mais.